Boa noite, meu nome é Lilian, tá? Eu sou professora do curso de Relações Públicas, como a gente estava conversando agora há pouco. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar dos 50 anos do curso de Relações Públicas, que esse ano a gente está iniciando as comemorações do nosso Jubileu de Ouro, né? O nosso curso é um dos cursos, é o curso mais tradicional que a gente tem aqui na região da metropolitana da Baixada Santista. O nosso curso de Relações Públicas, ele tem alguns diferenciais que eu acho que valem a pena a gente lembrar, né? Depois da nova diretriz curricular, que foi instituída a partir de 2015, nós já fomos contemplados com 2 visitas do Ministério da Educação para avaliação do nosso curso, né? E nas 2 visitas que nós fomos contemplados pelo Ministério da Educação, nós conseguimos obter a nota máxima de avaliação, que é a nota 5. Isso quer dizer que a gente atende às diretrizes curriculares nacionais, a gente atende tudo aquilo que o MEC coloca, e a gente está, sim, ranqueado entre os melhores cursos de relações públicas do país. Nós temos inúmeros estudantes que já ganharam prêmios nacionais da BRP, né, e que estão posicionados nas mais diversas áreas do mercado. A gente tem a Cláudia, que a gente está trazendo hoje aqui para bater esse papo com a gente, que é pesquisadora lá junto da Fiocruz, né, que está trabalhando dessa questão da Covid-19, da pandemia da Covid-19, como a questão das fake news. Nós temos estudantes que estão trabalhando fora do país, nas áreas de comunicação. Nós temos vários estudantes, vários alunos, várias pessoas que passaram, que nos são muito queridas, tá? E que são parceiros. Então, assim, para nós não nos alongarmos mais, que já são 7, quase 7h15, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fechar aqui a minha câmera. A palavra agora vai com a Isis, que é a nossa mediadora da noite, né? Nós teremos a professora Isis Remião, o professor Paulo Roberto Borsen Vibian e a professora Cláudia Galhardi, que vai falar sobre a questão da pesquisa dela de fake news em tempos de Covid-19. Senhores, com a palavra, Isis Remião. Obrigada, Lilian. Bom, boa noite. Queria agradecer também a participação de todos, dos estudantes, professores aqui presentes, pessoas interessadas e aos meus colegas de debate, né, a professora a doutora Cláudia Galhardi e o professor Paulo Borsen. Vou apresentar rapidamente, né, os meus convidados aqui dessa noite, e depois vou fazer uma breve introdução da pesquisa que a gente realiza aqui na universidade, né, algumas pesquisas que eu oriento junto com o IPS sobre fake news, para a gente contextualizar, né, o momento que a gente está de debate da universidade, e aí poder escutar a Cláudia com todo esse repertório que ela traz da pesquisa que ela tem desenvolvido recentemente, em especial na área com essa pandemia. Bom, a professora Cláudia é formada em Relações Públicas pela Universidade Católica de Santos. Ela realiza pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP Fiocruz, Rio de Janeiro, na área de Comunicação e Saúde Pública. Ela fez doutorado em Comunicação Audiovisual, Revolução Tecnológica e Câmbios Culturais, no Departamento de Sociologia e Comunicação da Universidade de Salamanca. E ela atua na área de comunicação a partir dos eixos metodologia da pesquisa em comunicação, mercado televisivo, produção e distribuição de audiovisual, estudo de mídia e audiência infanto-juvenil. E o professor Paulo é formado em jornalismo, aqui também pela Universidade Católica de Santos, com mestrado em ciências da comunicação pela USP, tem experiência na área de comunicação, com ênfase no jornalismo, né, atuando principalmente nas áreas da educação à distância, radiojornalismo, telejornalismo, marketing, jornalismo, marketing de relacionamento, marketing esportivo e propaganda. Né, e atualmente, além de ser professor e coordenador do curso de jornalismo, é diretor do Centro de Ciências da Educação e da Comunicação. Então, sejam bem-vindos ao nosso debate, que faz parte da comemoração dos 50 anos do nosso curso de Relações Públicas.
Então, para iniciar minha fala, eu primeiro queria dizer que eu estou muito feliz de trazer mais uma vez esse tema das fake news para o debate aqui na casa, né, hoje por meio dessa plataforma virtual, mas a gente tem trazido aí presencialmente, tem feito isso com uma certa regularidade, né, convidando profissionais que atuam no mercado, que pesquisam sobre o tema, e nesse momento, né, que a gente está vivendo, ele se torna ainda mais importante e essencial, por se tratar de uma questão de saúde pública. Né? Então, agora a gente precisa tornar público esse debate, envolver a sociedade e os profissionais das mais diversas áreas. Então, eu acredito que esse momento ele tem que ser visto como uma oportunidade, apesar de todos os desafios que a gente deve enfrentar, né, que a gente está enfrentando e que vamos enfrentar, mas para construir pontes de diálogo com os mais diversos públicos. Né, e isso implica, inclusive, em tornar o debate educativo, compreensível para todos, né, que então ele possa sair da academia também e envolver cada vez mais pessoas. Eu pesquiso fake news e a desinformação há quase 3 anos, aqui na Universidade Católica de Santos, por meio dos projetos de iniciação científica do IPES, que é o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, e que realiza uma parceria com diversas escolas da região, entre públicas e privadas. Se não me engano, atualmente são quase 30 escolas, né, em toda a região metropolitana. E aí, na verdade, é uma oportunidade dos estudantes iniciarem a sua jornada acadêmica, terem contato com pesquisas antes de ingressar na universidade. Também tem a linha de iniciação para os cursos de graduação. Então, é uma troca muito rica. Eu, por exemplo, hoje estou com uma aluna do ensino médio e uma aluna da graduação. Então, é uma troca muito rica, né, esses dois, nós três ali pensando juntos e aprendendo juntos, que como a gente estava falando antes de começar aqui o debate, parece que quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem e mais a gente precisa buscar para compreender esse cenário, esse contexto todo, né, da comunicação por si só, né, de todas as transformações que a gente tem vivenciado, e hoje muito forte com as fake news, né. E aí, nesses anos de pesquisa, para compreender o fenômeno das fake news, que não é recente, né, mas que ganhou tamanha proporção por conta dessa velocidade da disseminação de informações pelas mídias e redes sociais virtuais, a gente utiliza também como base de estudo as áreas da educomunicação e da alfabetização midiática e informacional, que também há tempos, que também não é nova, apesar da gente estar falando muito hoje, né, sobre alfabetização midiática, educação midiática, ela também não é nova, né, mas ela vem já há bastante tempo contribuindo, afirmando e legitimando a importância de estimular a leitura crítica nos meios, a leitura crítica dos meios de comunicação, e aí, em especial na educação básica, que eu acho que a gente tem que olhar, né, também. Paulo Freire, que também foi alvo de muitas fake news, ele já nos alertava lá atrás para a compreensão dos mecanismos de produção e circulação, né, de informação pelos meios de comunicação de massa, e para o desenvolvimento dessa leitura crítica dos meios, né, e ele contribuiu, inclusive, para outros educadores e comunicadores, para que pensassem nessa área de interface da comunicação e da educação. Então, hoje, quando a gente fala desse repertório de educomunicação, né, do conceito e do que ele traz de referências, de experiências, a gente fala muito de Paulo Freire. E aí eu queria citar só algumas referências importantes nessa área, né, tanto da comunicação quanto da educação, e também para que estudantes e interessados nessa área que estão nos assistindo possam buscar, se aprofundar, né, nessa pesquisa, nesse estudo. Na área de comunicação, queria citar 2 pessoas. Primeiro é o Mário Kaplun, argentino, comunicador argentino, que apostava na prática do uso dos meios com essa finalidade educativa. Né, ele tem um método chamado Cassete Fórum. O Kaplun, ele trabalhava muito com rádio e com a questão da comunicação oral, né, a oralidade enquanto de forma a articular as pessoas se apropriarem, né, ao passo que as pessoas se apropriavam desses mecanismos de produção, elas passavam a ler, né, ver, enfim, consumir a mídia de uma forma mais crítica. E outro autor que para a gente na área da comunicação é muito conhecido é o Jesus Martim Barbeiro, né, autor do livro Dos Meios às Mediações, que teve a sua primeira edição na década de 90, e se não me engano, teve 6 edições depois, enfim. E aí,
ele já começou a trazer essa perspectiva da mediação cultural, né, dos meios, e traz mais recentemente o conceito de ecossistema comunicacional, né? Então, para a gente entender essas relações, relações físicas, virtuais, tecnológicas, que permeiam a nossa vida hoje em dia, né? Que modificaram completamente o nosso modo de ver o mundo, de nos relacionar e interagir com, não só com as mídias, mas com tudo que nos está ao redor, né? Ah, e tem mais um, desculpa, que é o Orozco, Guilherme Orozco Gomes, que aponta, sobretudo, para a questão da cultura participativa das audiências e também para uma cidadania comunicativa como horizonte pedagógico. Então, esses três autores, né, educadores também, eles trazem aí, eles dão um suporte, não só conceitual, né, no caso do Kaplum, ele foi na prática, realizou vários projetos, o Orozco também tem uma linha muito bacana de pesquisa, trazendo essa conexão entre as áreas da comunicação e da educação, que é muito importante a gente olhar, né? E aí, no lado da educação, especificamente, além do Paulo Freire, eu queria trazer duas referências aí de um período um pouco distante, muito distante para quem, né, para quem é bem novo. Em 1910 e 1920, a gente teve o Janusz Korczak, na Polônia, e o Célestin Freinet, na França. E o Janusz Korczak, ele criou, ele é médico de formação e educador de vocação, assim que ele é conhecido, né? Então, ele criou primeiro um orfanato de criança, para abrigar crianças da periferia de Varsóvia, e depois ele criou a sua própria escola. E ele trabalhou muito com a educação democrática, né? Ele inaugurou aspectos da educação democrática, então, utilizando instrumentos como conselhos, parlamentos, e aí trabalhando com cultura no sentido do teatro, e utilizava o jornal como forma de expressão das crianças e registro das práticas educativas. Então, as crianças produziam um jornal, e a gente está falando de 1910, né? Numa situação periférica ali de uma região de Varsóvia. E o Célestin Freinet, na França, veio, né, um pouco depois, ele foi pioneiro na implantação do jornal escolar, no sentido de que a metodologia dele ganhou, né, uma notoriedade, é conhecida tanto a pedagogia, né, quanto a ação dele em relação ao jornal escolar que ele desenvolvia. O método dele ganhou o nome de pedagogia Freinet, e aí foi conhecido por várias escolas ao redor do mundo. E o livro, Jornal Escolar, dele só foi publicado em 74, apesar dele ter falecido em 66, quer dizer, ele nem pôde publicar o livro dele, né, mas é uma referência muito, muito importante quando a gente pensa em educomunicação, né, em produção de crianças e adolescentes. E aí, mais recentemente, aí vamos, né, já partir para a nossa pesquisa aqui na Unisantos. No ano de 2008, no ciclo passado do projeto de iniciação científica, a gente realizou uma análise dos currículos dos cursos de pedagogia, letras e algumas licenciaturas, né, ou seja, que formam professores que atuam ou atuarão na educação básica das universidades da região. E a gente percebeu que, apesar de todas as universidades incluírem na grade curricular dos seus cursos comunicação, tecnologia, gestão da informação, enfim, disciplinas com diferentes nomenclaturas, mas que dissesse aí o nosso filtro foi comunicação, tecnologia. Apesar de estarem ali presentes, essas áreas representam ainda um percentual muito baixo, em vista de toda a necessidade que hoje está posta para a nossa sociedade, né? Então, representa pouco mais de 2% da carga horária total do curso. Essa análise que a gente fez dos currículos, ela teve caráter quantitativo, né? A gente não analisou em caráter qualitativo em relação à ementa, ao conteúdo, né, das disciplinas, mas, e aí uma análise empírica minha, né, pelos cursos de pós-graduação que eu também leciono, matérias voltadas à comunicação na educação, a gente nota o quanto
quanto falta ainda, né, esse professor que está ali na educação básica, né, que ele está se formando, quer dizer, mesmo os que acabaram, estão na pós-graduação, mas acabaram de sair da graduação, né, acabaram de se formar, o quanto falta conhecimento. Primeiro, também desses educadores, né, muitos não conhecem o Freinet e o Korsak, né, se conhecem o Freinet, não associam eles ao campo da comunicação, no sentido da utilização do jornal na escola, como uma forma de expressão, de autonomia, de garantir, né, toda essa liberdade de expressão, e menos ainda se apropriam de alguma forma desse debate sobre a influência dos meios de comunicação, né, então também carecem muito, também, quando a gente trabalha nas aulas, assim, eles se envolvem e falam, mas a gente não sabe como trazer essa discussão, né, então é uma realidade que a gente ainda vive, né, a distância dessas áreas da comunicação e da educação, por mais que, né, que alguns campos da academia e de movimentos sociais e de organizações do terceiro setor tentem aproximar, a gente ainda tem uma distância significativa nesse sentido. Inclusive, a gente vai lançar um e-book, essa pesquisa quem realizou comigo foi a Rafaela Quinquinato, não sei se ela está nos assistindo, mas hoje, a gente terminou a pesquisa no ano passado, esse ano, ela entrou para a universidade para fazer letras, e aí a gente está trabalhando na produção, na verdade, na diagramação final, em parceria com o professor Hermenegildo, para lançar um e-book, porque ela fez um trabalho bem legal de pesquisa, ela trouxe e se aprofundou nesses autores que eu relatei para vocês, no Paulo Freire, então, se a gente conseguir lançar ainda esse ano, fica o convite, a gente disponibiliza com certeza nas plataformas da faculdade. Então, eu quis fazer esse recorte para contextualizar o desafio que a gente está enfrentando ao falar de fake news e desinformação, né? Então, enquanto não houver um avanço maior na conexão dessas duas áreas de comunicação e da educação, e que, no meu ponto de vista, ele deve ser iniciado e estimulado no e pelo ambiente acadêmico, para que daí ele possa alçar outros voos, tampouco a gente vai ter condição de tornar esse debate público, qualificado e que alcance as demais esferas da sociedade, né, porque hoje não é mais só um debate que interessa e que deve ser feito pelos profissionais de comunicação ou de saúde pública, né, ou de educação, ele deve ganhar outras esferas. Porque a gente está falando, inclusive, de acesso, né, de democratização da informação, de como que a gente, de fato, consome essas informações, né. E aí, recentemente, nesse novo ciclo de pesquisa, novo não, ele já vai se concluir agora no meio do ano, também sobre fake news e consumo dos meios de comunicação, a gente realizou, na verdade, foi essa semana, dois grupos focais, né, a gente nem conseguiu analisar ainda, mas eu quis trazer só a sensação, né, de alguns estudantes. A gente fez um grupo focal com estudantes do ensino médio e outro com estudantes dos cursos de comunicação aqui da casa. E a gente percebeu, assim, o quanto os estudantes do ensino médio estão despreparados para lidar com essa quantidade de informações, e o medo, né, que vem seguido de uma resistência e até de uma apatia que as fake news estão gerando, né, então é como se eles falassem assim, eu não quero, eu não me informo sobre as coisas que acontecem no Brasil, no mundo, eu prefiro ir para um outro lugar, né, que tem a ver com a pesquisa também da professora Cláudia, que vai falar sobre as mídias, né, o Instagram, Facebook, WhatsApp, que são mídias que têm mais disseminação de fake news, que são as mídias que eles utilizam para se informar, né, mas, e aí gera esse medo, então, assim, eles não sabem o que são fontes oficiais, eles não sabem fazer a checagem, ou se sabem, têm preguiça, acham que, e aí fica tudo nesse lugar que é o não lugar, né, dessa informação que não chega, se chega de outra forma, que é o que a gente chama de desinformação, né. E aí, em comparação, e foi muito interessante o debate com o grupo dos alunos dos cursos, né, tanto relações públicas, quanto jornalismo e publicidade, que estão se formando diante desse cenário, né, então a visão que eles trazem, e aí a visão crítica, né, e toda essa formação que os professores estão trabalhando nesse sentido na academia, está sendo muito, muito positiva, porque são os futuros comunicadores, né, que vão trabalhar nesse mercado doido que a gente está vivendo, né. Então, esse cenário das fake news, eles
ele está em alerta, né? Mas, sobretudo, a gente tem que pensar na desinformação, né? E também nessa questão, né? Levar a fake news para as escolas é importante, ele é urgente, mas ele não é suficiente, né? Ele deve ser uma porta para que a gente possa falar de desinformação, para que a gente possa falar de leitura crítica, né? Então, a gente está falando de uma geração nativa digital, ou geração Y, millennials, como alguns autores denominam, que interage com as mídias e as plataformas digitais de forma mais orgânica, né, demandando outras formas de participação, de posicionamento também, de marcas, de influenciadores, né, nessa pandemia tem ficado muito claro o posicionamento e também a falta de posicionamento de muitas empresas e de muitas pessoas, e essa geração, né, já tem por característica esse imediatismo, essa relação mais próxima, cobrar, né, aí vem a cultura do cancelamento, enfim, mas para a gente não fugir muito. Mas, por outro lado, a gente está vivenciando a perda de credibilidade dos meios de comunicação e da ciência e da pesquisa, né, e aí eu acho que a Cláudia pode falar mais, mas e aí é por isso que a gente está diante desse dilema mesmo sobre o consumo de informação, que não é recente, que a gente também, né, vem discutindo há muito tempo, mas que hoje afeta escancaradamente a saúde de todas as pessoas, como é o caso da Covid-19. E aí, só para encerrar a minha fala, queria trazer um pouco de otimismo, porque eu realmente acredito que talvez, né, essa crise, ela se transforme em oportunidade para que a gente possa ampliar o debate, incluindo o acesso à informação, à produção e à educação, no sentido de contemplar o contexto midiático e tecnológico, né, porque uma coisa também que me incomoda muito é a gente falar da questão do acesso, então a gente tem hoje o acesso, todo mundo acessa, todo mundo tem acesso, que acesso é esse? Né, a gente tem a questão que não é uma realidade desse acesso universal e dessa democratização em relação à internet, às plataformas, né, aos recursos tecnológicos, e tampouco a gente tem em relação ao acesso a uma educação que forme pessoas para isso, né, então hoje a gente tem condições, os jovens têm mais habilidades, mas essa visão crítica, essa apropriação das linguagens, o empoderamento, eu acho que tem, né, que deve ser estimulado, que deve ser trabalhado na educação básica, né, ao meu ver, desde a educação infantil, mas muito fortalecido aí na educação fundamental e no ensino médio, que eu acho que tem uma lacuna que a gente precisa olhar. Tá bom? Então, vou convidar a professora Cláudia Gagliardi para apresentar a pesquisa, contribuir com esse debate, e eu vou ficar aqui fazendo a mediação e anotando também, acho que já foi falado, né, quem quiser fazer perguntas, a gente vai tentar, eu e o Paulo também, que vai entrar nesse papel aí de debatedor, a gente vai tentar separar algumas perguntas, ir respondendo, encaminhando, e para que essa noite seja um bate-papo, né, muito mais do que só apresentação, mas que a gente possa refletir e encontrar alguns caminhos possíveis. Obrigada, vamos lá, Cláudia? Bem, boa noite a todos e todas. Muito obrigada a Lilian, a Ellen, a professora Isa, o professor Paulo e a instituição, né, Unisantos, pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês, principalmente na comemoração dos 50 anos do curso de Relações Públicas da Unisantos, a universidade que foi meu ponto de partida para minha carreira acadêmica, eu acredito que de todos nós. E eu vou falar sobre um tema muito importante, que justamente é o que nós estamos vivendo, que é a produção de conteúdos falsos, né, a conhecida fake news, em tempos de pandemia da Covid-19. Nós iniciamos as pesquisas, essas 3 pesquisas que eu vou apresentar, esses dados empíricos quantitativos da Covid-19, a partir das notificações que nós recebemos pelo aplicativo Eu Fiscalizo. Então, eu vou falar brevemente sobre o aplicativo. Ele foi desenvolvido a partir de um projeto de pós-doc que eu realizo na Fundação Oswaldo Cruz, e ele tem como objetivo possibilitar que o usuário, que o cidadão, possa avaliar os conteúdos que são veiculados nos meios de comunicação. Ou seja, TV aberta, TV por assinatura, serviço de streaming, cinema, jogos eletrônicos, espetáculos e as redes sociais. E o que nós observamos, né, nós lançamos o aplicativo esse ano, 10 de fevereiro, em Brasília,
E o que nós observamos, que logo após o lançamento, nós recebíamos realmente algumas notificações, algumas avaliações desses conteúdos, desses meios de comunicação. No entanto, a partir do momento que a pandemia chegou no Brasil, né, já sabíamos realmente da existência, já foi realmente constatado a partir de dezembro, mas quando ela chegou no Brasil, surpreendentemente, com a chegada, 98% das notificações recebidas pelo aplicativo, elas eram relacionadas à produção de conteúdo falso e à Covid-19. E nesse contexto, a partir dessa problemática, nós iniciamos o monitoramento da produção e propagação das notícias falsas. A primeira etapa da pesquisa, ela ocorreu entre 17 de março e 10 de abril. E nesse primeiro período, nós localizamos os seguintes dados. Eu vou falar os dados quantitativos, até porque a gente tem um panorama do fluxo de produção de acordo com a agenda pública, política e a mídia tradicional. 65% dessas notícias falsas, elas ensinam métodos caseiros para prevenir o contágio da Covid-19. 20%, elas mostram métodos caseiros para curar a doença. 5,7% se refere a golpes bancários e 5% fazem menção a golpes de arrecadações para instituições de pesquisa. E 4,3% se refere ao novo coronavírus como estratégia política. Então, nesse primeiro momento, o que nós observamos? Nós tínhamos aí uma quantidade expressiva de fake news relacionada a métodos caseiros de prevenção de cura, e posso pontuar aqui alguns exemplos, que é beber água morna com bicarbonato, evita que o vírus chegue aos pulmões, água morna com limão, cura a Covid-19, realmente fake news que ensinavam métodos e afirmavam que a partir da adoção desses métodos haveria uma cura ou a prevenção. Isso realmente nos preocupou, porque nós estamos tratando de métodos que, uma vez aceito pela sociedade, por aquele receptor, pode causar danos irreparáveis à saúde. E na segunda etapa, nós já tínhamos um panorama desse círculo, dessa circulação de notícias falsas, mas nós queríamos saber quais eram as mídias utilizadas, redes sociais utilizadas para circular esse conteúdo falso. Então, o que nós procuramos saber? O que nós encontramos? 10% dessas notícias falsas, foram publicadas no Instagram, 15,8% no Facebook. E a campeã, que é realmente a mais utilizada, é o WhatsApp. 73,7% dessas fake news foram circuladas pelo WhatsApp. O estudo também revela que 71% dessas mensagens que circulavam pelo WhatsApp, elas citam a Fundação Oswaldo Cruz como a fonte dos textos, ou seja, para validar aquele conteúdo falso, aquela receita, aquele método, elas colocavam o nome da Fundação Oswaldo Cruz. E também localizamos fakes que também citavam a Organização Mundial da Saúde e a Unicef. Seguimos, porque, obviamente, no decorrer de todo esse surto, né, da pandemia e da Covid-19 e das fake news, nós continuamos mapeando todo o material, todas as notificações que chegavam no aplicativo. E passamos para a terceira etapa da pesquisa, que foi realizada entre 11 de abril a 13 de maio. Nessa pesquisa, nós traçamos um paralelo entre o fluxo de produção das fake news e a pandemia da Covid-19 e passamos a monitorar simultaneamente esse fluxo de produção de notícias falsas e a agenda pública, política e a mídia tradicional. Então, nessa terceira fase do estudo, nós encontramos os seguintes dados. 24,6% afirmam ser a doença uma estratégia política.
15,9% das fakes se refere à Covid como uma farsa. 7,2% são contra o distanciamento social e 3% contra o uso do álcool em gel. 3% também declara a Covid como uma teoria conspiratória e 5,8% afirmam que o novo coronavírus foi criado em laboratório. Nesse mesmo período, recebemos também notícias falsas que declaravam que eram contra o uso de máscara, defamavam os profissionais da saúde e 10% defende o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Esse terceiro estudo deixou muito claro, né, que a pauta da agenda pública e da agenda política, ela realmente provoca, ela passa essa produção de conteúdo, ela toma como base essas pautas que estão sendo tratadas na agenda pública e na agenda política. E as pautas que estavam em evidência nessas agendas era justamente a implementação das medidas de enfrentamento da propagação decorrente da Covid-19, os estados estavam implementando as suas medidas, e a discussão e defesa por parte do uso da cloroquina e hidroxicloroquina em casos leves da Covid-19. Qual é a correlação entre as agendas? Realmente, a partir do momento que essas medidas estavam sendo implementadas, obviamente, era orientado o isolamento social, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, e as fake news passaram a ser produzidas a partir dessas medidas, dessas implementações, das medidas que foram realmente, não digamos impostas, mas que eram realmente, que deveriam ser seguidas pela sociedade. E que, obviamente, respalda essa produção de fake news, que é o momento que eu não aceito, né? Que é o que nós falamos do negacionismo, nós não aceito essa verdade, né? essa comprovação científica, eu passo a produzir os conteúdos falsos. E eu gostaria de também situar, a partir de uma perspectiva teórica, qual é o perfil do produtor desse conteúdo falso. Nós temos aí vários teóricos, e vou iniciar a fala de um dos teóricos, que é a produção de conteúdos falsos, ela reside na ideologia política, social, cultural e econômica do indivíduo produtor desse conteúdo. A construção das narrativas falsas, elas partem de crenças, experiências e valores pessoais do produtor desse conteúdo, o que muitos autores atualizam como pós-verdade. E a intencionalidade do produtor do conteúdo falso é manipular a opinião pública, impactar comportamentos, atitudes e posturas diante de um tema específico, que é o que está ocorrendo na pandemia da Covid-19. E, obviamente, o negacionismo científico, é dizer, o indivíduo não aceita uma realidade empiricamente verificável. Eu também gostaria de pontuar três pesquisas que traçam o perfil do cidadão brasileiro em relação às notícias falsas, a recepção das notícias falsas, o comportamento do brasileiro e o discernimento em relação às notícias falsas. Por exemplo, a primeira pesquisa, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts declara que as informações falsas têm 70% mais chances de viralizar que as notícias verdadeiras. De acordo com os pesquisadores, cada postagem verdadeira alcança em média 1.000 pessoas, enquanto as postagens falsas atingem de 1.000 a 100.000 pessoas. A pesquisa realizada por uma empresa de cibersegurança afirma que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. Então, e o estudo da Havas ressalta que 9 em cada 10 brasileiros entrevistados no país, e essas pesquisas são recentes, viram pelo menos uma informação falsa sobre a doença. E 7 em cada 10 brasileiros entrevistados acreditaram ao menos em um conteúdo desinformativo sobre a pandemia.
considerando esse momento crítico da propagação da fake news e da pandemia da Covid-19, que afeta vários setores e esferas sociais, eu finalizo a minha fala com a seguinte pergunta: qual o impacto das notícias falsas na saúde do brasileiro em tempos de pandemia, em tempos da pandemia da Covid-19? Ou seja, é o que nós estávamos conversando antes de iniciarmos essa apresentação. Como impacta, né? Porque nós temos aí o estudo das mídias, os estudos, trazemos esses elementos, sabemos quais são as mídias, realmente temos outras pesquisas que respaldam que realmente o WhatsApp, ele é o meio, né, o aplicativo de mensagem mais utilizado para a circulação. Isso tem uma explicação. A circulação através do WhatsApp, ela não tem um perfil, ela tem realmente um usuário, mas nós conseguimos detectar, por exemplo, um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, nós temos ali uma identidade, e um perfil no Twitter, mas a circulação de mensagens, principalmente mensagem de voz e de textos, realmente nós não temos acesso à fonte, são compartilhadas. Então, obviamente, é mais utilizada e muito mais disseminada. E passo a palavra aos senhores e fico à disposição para as perguntas. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Já tem gente aqui pedindo para você mandar o link da pesquisa, os materiais. Tem gente que está estudando fake news, educação midiática. E aí eu falei que depois, né, a gente reúne aí os materiais, os links e manda, né? Aí a Marcela também pode ajudar nesse sentido, né, de disponibilizar para todo mundo. Mas agora eu vou convidar o Paulo e aí também deixo, né, aberto aí o chat, tem bastante gente já falando, mas se quiserem ir colocando perguntas também, e aí, à medida que a gente for conseguindo fazer essa mediação, faremos. Tá bom, Paulo? Obrigado, Isis. Obrigado, Cláudia. Queria agradecer ao curso de Relações Públicas pelo convite, né, para a gente estar discutindo essa temática que, ao meu ver, do ponto de vista da comunicação, é uma das mais importantes que a gente tem no contexto da atualidade, né? Mas isso não é uma coisa de agora, né? Se vocês forem resgatar a história da imprensa, né, no século XVI, nós já temos, né, a questão da notícia falsa. Na verdade, a mentira, ela faz parte da história da humanidade, né? Ou seja, ela não é um fenômeno que nasce com a mídia, né? Ela nasce com o ser humano, né, e seus interesses, né? Aí eu queria resgatar, né, eu não fiz assim uma apresentação embasada em teóricos, mas uma leitura que sempre me impactou bastante, desde a época da faculdade, né, quem não estuda comunicação, que não leu Marshall McLuhan, que em 64 escreveu Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, né, onde ele coloca o impacto dos meios de comunicação de massa, como eles afetam a vida das pessoas, física e mentalmente, né? Então, a gente tem que entender esse contexto não como uma coisa do mundo atual, né? Ela é do mundo atual, mas ela faz parte do mundo e faz parte da história, da nossa história, né? E é claro que hoje, com essa questão, e o McLuhan, ele faz essa leitura de mundo numa época onde nós tínhamos o receptor passivo, né? Ou seja, aquele receptor que é bombardeado por informações, consome as informações, e hoje o contexto é absolutamente diferente, né? O receptor, ele não é mais um receptor passivo, né? Com a questão da tecnologia, das redes sociais, ele passa a ter uma postura mais ativa, né, nesse processo da comunicação, ou seja, elaborando mensagens, compartilhando mensagens, enfim, fazendo parte desse contexto tecnológico que a gente vive, né? E aí eu penso que tanto a Cláudia quanto a Isis colocam uma questão fundamental, que é a questão da educação, né? E aqui eu quero mandar um abraço para os alunos de pedagogia, para a professora Melissa, né, que
que estão aqui com a gente, que esse diálogo entre comunicação e educação, ele é fundamental nesse momento, né? Porque não existe formação para o exercício da cidadania que não passe por essa discussão no atual contexto. Né? Não existe a menor possibilidade de você formar um cidadão se você não discutir questões ligadas à educação midiática, né? Nesse mundo em que a gente vive. E que não se espantem, gente, não haverá retrocesso. A tecnologia, a tendência dela é cada vez avançar mais, né? Ou seja, ou as pessoas se apropriam do processo de produção da mensagem, né? Ou a gente vai viver sempre nesse analfabetismo comunicacional que atinge a sociedade, porque, de fato, ninguém está preparado para produzir um conteúdo, sei lá, publicitário ou jornalístico. As pessoas não têm esse preparo, né? Elas sempre consumiram, elas não eram produtoras, né? E aí a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a possibilidade de trabalhar o desenvolvimento do aluno nesse contexto dessa era digital. E eu acho que esse é o papel dos profissionais de comunicação e dos profissionais da educação se aproximarem, realizarem um diálogo muito sério, muito aprofundado sobre essa interseção das áreas, né? Porque é uma das formas da gente procurar minimizar os impactos da questão das fake news ou da desinformação, porque as fake news, a gente não pode partir do pressuposto que é apenas um fenômeno, né? Um fenômeno da natureza, vamos assim dizer. Não, ela é um fenômeno que tem interesses por trás, né? Ela não é gratuita, uma fake news não surge do nada, ela surge de alguém, ela surge de uma ideologia, ela surge do mundo que a gente vive, né? Um mundo que vive a partir da lógica do lucro, do ganhar, do se apropriar, né? Então, a gente não pode achar que uma fake news ela é inocente. As pessoas até podem compartilhar inocentemente, porque desconhecem a forma de produção, os interesses que estão por trás, mas não pode achar que é uma coisa sem importância, que é uma coisa que não faz mal para ninguém, né? E aí me preocupa muito no debate que a gente vive atualmente, é que fazer o contraponto, né, da discussão ou do combate dessa fake news, que ela tem um interesse político, econômico, e contrapô-la com o princípio da liberdade de expressão, né? Isso é muito sério, porque a liberdade de expressão não tem nada a ver com a produção intencional da desinformação com interesses, sejam lá quais forem, né? Então, é um momento muito delicado que a gente vive, né? E eu acho que esse diálogo entre a comunicação e a educação, né, no processo de ensino e aprendizagem sobre a mídia, ou seja, as pessoas precisam saber o que é a mídia, né? Como ela se compõe, como ela se forma, quais são os interesses, o que tem por trás dela, desenvolver o senso crítico sobre a mídia e sobre a produção midiática, né? Nesse contexto tecnológico, é fundamental que as pessoas saibam acessar os meios, a tecnologia, saibam analisar, criar e participar de uma maneira crítica desse ambiente que a gente vive, né? Que é um ambiente de todos nós. Hoje nós temos, pelas pesquisas, praticamente 130 milhões de smartphones no Brasil com o WhatsApp, né? Ou seja, o potencial de divulgação, difusão de informações, ele é muito grande, né? Então, a gente tem que trabalhar com muita seriedade essa questão, né? Eu acho que a pesquisa que a Cláudia traz para a gente, ela se reveste de uma importância muito grande, porque ela está na ponta, né? É uma pesquisa, são estudos de recepção, né? E a comunicação, ela precisa desenvolver estudos, pesquisas nesse campo da recepção, né? Desde a época que eu fiz minha pós-graduação, né, a gente sempre discutia isso e tentava fazer as nossas pesquisas voltadas para a prospecção do ambiente da recepção,
né? Porque os estudos, muitas vezes, se concentram na produção, né, nos meios, mas muitas vezes não se aprofundam na questão da recepção. E a Cláudia traz para a gente, né, são números, são dados, realmente que nos fazem pensar, né, que são impactantes, né, ou seja, 65% das fake news, métodos de evitar a Covid-19. Então, veja, é impressionante, né, ou seja, o potencial de disseminação de uma informação dessa, o impacto nas pessoas e o risco que isso traz, que perigo que isso traz, né? Porque as pessoas, né, nessa desinformação que elas vivem, elas não conseguem discernir o que é verdade e o que é mentira, muitas vezes, né? E isso tem sérios impactos na vida das pessoas, né? E isso não é possível que não se tenha um olhar, né, muito cuidado para isso, né? Então, assim, é preciso que as pessoas se apoderem, né, dessa questão da comunicação, e eu acho que isso só vai acontecer por meio da educação. Eu não vejo outro caminho, né? A Cláudia fala isso, a Isis falou isso, eu não vejo outro caminho que não seja pela educação. Eu reconheci aqui vários professores aqui que estão com a gente, né, a Karen, a Melissa, estudantes de pedagogia. Eu acho que a gente precisa realmente aproximar as áreas para poder fazer essa discussão, né? E não vejo outra saída que não seja pelo viés do diálogo entre a educação, a comunicação. Hoje, o mundo jurídico, né, o direito tem entrado também nessa discussão, né, porque é preciso que se estabeleçam os parâmetros legais desse novo ambiente que a gente vive. A sociedade, ela se estrutura, ela se organiza, né, e as leis, elas fazem parte da organização da nossa sociedade, das nossas relações, né, e percebo que o debate jurídico, ele tem se ganhado mais espaço do que o nosso debate da comunicação. Hoje, se vocês forem ao noticiário e buscar informação sobre a fake news, a gente vai ter a judicialização, o discurso da judicialização, né? E isso é muito, muito complicado. A gente tem que estar presente nessa discussão, e é por isso que eu reforço a importância desse encontro, né? Eu acho que era isso que eu queria reforçar como diretor do Centro de Ciências da Educação e da Comunicação. Eu acho que como a minha pós-graduação foi na área da educação, voltada para a comunicação, né? E temos pessoas que são abertas, a Isis, né? Temos a Karen, temos Melissa, temos vários professores abertos. Eu acho que a gente precisa estabelecer esse diálogo, né, para poder contribuir para uma sociedade mais responsável, né? Porque é uma situação bem preocupante que a gente vive, né? Eu queria, então, agradecer e minha contribuição no sentido de aproximar essas áreas da educação e da comunicação. Era isso. A Isis. Legal, Paulo, obrigada. Bom, eu estava dando uma olhada aqui, não temos, por enquanto, perguntas. Eu queria, então, trazer uma questão aí, acho que tem várias, né, mas, enfim, estava pensando aqui, a gente, né, reforçou muito essa questão da educação, né, eu, Cláudia, Paulo, acho que tem um consenso aí, né, da gente pensar a educação em relação à formação de professores e em relação a inserir isso na educação básica, né, pensar aí nesse consumo de mídia, esse consumo de informação por meio dessas mídias, né, o que está posto aí, o que a Cláudia traz em relação às redes sociais, enfim, como fontes aí, que eu vi também na minha pesquisa, né, como fontes de informação e também de disseminação. E aí, teve uma crítica, inclusive, que o Felipe Neto fez, né, na verdade, o Felipe Neto, não sei se vocês conhecem, né, o influenciador digital,
que ganhou aí muita popularidade por conta de um vídeo que ele fez polêmico, né, pedindo posicionamento dos outros influenciadores digitais em relação a esse momento político, né, que estamos vivendo. Então, foi um boom nas redes sociais, todo mundo falando disso. Eu discuti bastante com os meus alunos, né, já que em relações públicas a gente tem falado muito dessa questão, né, do papel dos influenciadores digitais e essa questão do posicionamento, não só deles, mas também das marcas. E aí, ele foi imediatamente chamado para fazer parte do Roda Viva, na TV Cultura. E aí, ele colocou uma questão que eu queria jogar para vocês aí, e também outros professores, estudantes de jornalismo, para saber um pouco o que vocês acham, né? Que é assim, os veículos de comunicação, eles também não estão acessíveis às pessoas, né? Então, a estratégia de pagar para ter acesso a todas as matérias não ajuda a informar a população, né? Essa foi a crítica que ele fez. E aí, hoje, a gente vê, né, uma das questões que a gente levantou com os estudantes era, bom, mas tudo bem, você se informa ali pelo Facebook, você entra no Facebook e no Instagram, mas você segue algum veículo de comunicação, do tipo G1 e tal? Não. Então, na verdade, são sempre informações encaminhadas ou informações que aparecem. E existe lá, né, se a gente pensar em veículos Folha, Estadão, enfim, que restringem o acesso só a quem é assinante. Vocês veem isso também como uma forma de não contribuir, claro que precisa sobreviver, né, a gente está falando aí de um período, né, que os veículos precisam estar, né, enfim, sobreviver e tal, mas nesse sentido de esse acesso a todas as informações, né, porque dá brecha para que outros veículos, e aí também de fake news e desinformação, entrem nesse cenário. Queria saber um pouco a opinião de vocês em relação a isso. Bem, posso. O meu ponto de vista em relação a fake news e os meios massivos, principalmente jornais impressos, online, os online, né? Tem como a Folha, Estadão. Temos que uma pessoa recebe uma fake news, ou duas, ou três, que as pessoas são bombardeadas de fake news diariamente. Qual é o local, qual é o canal, qual é o meio que elas podem buscar a disseminação, a desmistificação desse conteúdo? Como é que eu posso, qual é a fonte acessível que eu vou buscar para comprovar antes de compartilhar que aquilo realmente é verdadeiro ou não? Então, nós temos impasse, que a partir do momento que você tenta acionar um São Paulo, o Globo, e o acesso é limitado, você também fica limitado a esclarecer o que é ou não fake news. Então, eu acredito que essa falta também de facilitar os meios massivos, facilitarem, principalmente quem utiliza muito celular. Quem está ali utilizando o celular não vê a TV, não vê o jornal. Sim. Ela quer uma coisa rápida, ela quer jogar no Google, ela quer procurar. E se esse acesso fácil a esse conteúdo verdadeiro não for viabilizado, realmente dificulta esse combate que nós estamos tanto falando de combater a disseminação de conteúdo. Vai prevalecer ainda mais a credibilidade a esses conteúdos do que realmente as fontes que são oficiais e que realmente publicam notícias verdadeiras. É bem preocupante essa situação que a Isis colocou, a Cláudia, né? Porque 41% dos jovens brasileiros, eles relatam que se informam pelas redes sociais, né? E quando você vai para a faixa etária de 60 anos, isso cai para 9% apenas, né? É aquela questão que a gente fala do mundo na palma da mão, né? Agora, veja, se a pessoa não tem informação, ela não foi educada para uma cidadania digital, para uma cidadania informacional, porque isso, na verdade, nunca foi colocado para ela, né, como algo importante, né? E o discurso das fake news é um discurso que simula o discurso da mídia,
né? E o que é o discurso, por exemplo, uma notícia no jornalismo? O conceito de notícia, né? Que se a gente vai trabalhar isso, e as fake news trabalham muito o formato jornalístico para se travestir de verdade, de credibilidade, né? A notícia, na verdade, é um fato, né, de impacto social, né? Que interesse ao maior número de pessoas, né? Então, a fake news, se apropriando disso, é claro que não existe fake news para coisa boba, né? E se existir fake news para coisa boba, ela não vai ter impacto. Então, existe fake news, por exemplo, para como evitar coronavírus, porque isso é uma necessidade premente da pessoa hoje. Então, se isso vem travestido de uma verdade, ela vai consumir isso, só que ela não tem um preparo para entender como, por exemplo, uma mensagem numa mídia ou num meio de comunicação, essa mensagem é construída. Ela não sabe, né? Então, muitas vezes, ela consome aquilo e repassa por puro desconhecimento. E por que ela desconhece? Porque isso nunca foi apresentado a ela, né? Isso é apresentado a nós, né, que somos da área da comunicação, né, que somos jornalistas, relações públicas, que somos publicitários, que trabalhamos com a produção audiovisual, né, e isso faz com que isso se dissemine, né, porque tem um grau de viralização muito grande, né, então acho que é isso. Agora, também acho que a mídia convencional, ela demorou para entrar nessa luta de combater fake news, né? Mas ela entrou para preservar o próprio mercado dela, para preservar o próprio nome dela. Eu não sei se ela está preocupada, de fato, com a sociedade. Eu não tenho clareza disso. Eu acho que ela quer mais preservar o espaço dela e o monopólio dela em informar, né? Quando hoje essa questão de monopólio da informação é absolutamente incontrolável, não existe mais isso, né? Você pode discutir essa questão do monopólio, que nós tínhamos isso nos anos 70, 80, onde poucas pessoas eram detentoras dos meios de comunicação. Hoje, esses meios de comunicação tradicionais continuam nas mãos de poucas pessoas, né, porque isso não muda nunca. Na história dos meios de comunicação, nós nunca seremos empresários da comunicação, né, porque não fazemos parte do jogo político que tem por trás, né? Mas a tecnologia, ela criou um cenário diferente. Hoje todos nós aqui podemos ter os nossos canais no YouTube, né? Podemos ser influenciadores digitais, né? E disseminar informação, sem preparo, sem formação informacional, sem uma cidadania concretizada, né? Uma formação cidadã concretizada, que entenda a importância e o poder da comunicação. Porque uma coisa que sempre irritou nós da comunicação é que todo mundo acha que é publicitário, todo mundo acha que é jornalista, todo mundo acha que é relações públicas. Inclusive, quando nos contratam, até reclamam de quanto cobramos, porque eles se acham capazes de fazer como nós fazemos, né? Tudo bem, ninguém é dono de nada, mas nós temos uma técnica, temos uma ética, temos uma história, né, nesse contexto. E acho que isso precisa ser disseminado, né? Precisa ser o máximo possível, as pessoas precisam conhecer, né, como se produz uma informação, né, como se estrutura uma peça publicitária, como se constrói um discurso, né, um discurso midiático, né, e isso, os meios de comunicação falham, porque eles não entram nessa luta, eles não entram nessa batalha. Paulo, dentro dessa tua fala, entrando aqui só um pouquinho, que a gente tem umas perguntas aqui que chegaram aqui para a gente, que você estava falando que agora todo mundo é produtor de conteúdo, né, naquela pré-conversa que a gente estava tendo antes da gente começar efetivamente aqui o nosso discurso, né, da propagação de notícia nesse mundo de pós-verdade que a gente vive hoje. Em relações públicas, a gente trabalha muito com a questão da opinião pública, né, e a pós-verdade hoje, na minha leitura, ela justamente trabalha com isso, né,
ela tenta criar e modelar essa opinião pública de uma forma de se apropriar com os apelos emocionais, para que as pessoas consigam, para que elas caminhem ou trilhem uma estrada onde elas não busquem mais a informação, que é aquilo que a Cláudia falou, porque você precisa se inserir, você precisa estudar um pouco mais, a informação tem que ser um pouco maior para você conseguir entender quais são os contextos que estão ali, né? E dentro desse cenário que a gente está falando de se transformar em produtora de conteúdo, checar quais são as fontes, né, para que elas se tornem fidedignas, para que a gente possa ter um conteúdo jornalístico ou informacional que a gente consiga se embasar para conseguir trabalhar sem ter falsas notícias. A Karen faz uma pergunta aqui com a gente, que ela está dizendo o seguinte: a gente tem muito uso das tecnologias digitais para transposição de práticas pedagógicas, de transmissão de conceitos. Como é que a gente consegue provocar uma mudança nesse sentido? Que é justamente isso, fazer com que eles se apropriem mais das informações, né, fazendo talvez uma checagem maior do número de fontes, para que a gente não caia na questão das fake news, que as pessoas não caiam nessas inverdades, né, não vamos dizer de mentiras, né? Mentiras é um termo muito pesado. E depois disso eu já tenho uma outra pergunta aqui também para a gente amarrar junto, que é do Hugo, que ele está aqui também fazendo um outro questionamento para a gente. O que vocês pensam a respeito disso? O que vocês podem ajudar aqui nesse momento? Olha, Lilian, eu acho assim, ó, que a gente vive... É rápida a minha fala. A comunicação ela é muito rápida, né? E eu não vejo, como já disse, a saída se não for pela educação básica. Só que as transformações da educação, elas demoram anos para se concretizarem, né? Porque o processo da educação brasileira, ela nunca teve uma história que seja contínua, né? Ou seja, ela sofre de rupturas, né, de projetos políticos, de situações políticas, e isso atrapalha muito o desenvolvimento de um projeto de educação voltado para a formação do cidadão, de uma pessoa participativa no mundo de uma maneira crítica, cidadã, responsável, né? Então, assim, a comunicação é muito rápida, a comunicação também tem que ter um pouco de paciência, né, nesse diálogo com a educação, porque as transformações que vêm do campo da educação, elas demoram décadas para se concretizar, né? E a gente não começou a lição de casa ainda, né? A lição de casa tem que ser feita. É por isso que eu acho que a educomunicação é fundamental. Nós precisamos estar nas escolas, as escolas precisam estar dentro da universidade, dentro dos meios, né? A educação midiática, né, Paulo, precisa ser um ponto a ser bem... Agora você veja, quando os veículos fazem programas de aproximação com a escola, eles estão pensando em quê? Em futuros leitores, em futuros assinantes, né? Eu não vi ainda um programa de educação escola, por exemplo, de jornal escola, preocupado de fato com a formação do cidadão. Estão preocupados em prospectar futuros clientes, né? Leitores, consumidores, enfim, né? Então, eu acho que é por aí. Aí não sei o que a Cláudia, a Isis pensa, mas acho que não há saída se não for pela educação. Sim. Eu concordo com você, Paulo. A educação midiática é importantíssima, mas nós também temos que pensar em mecanismos e modelos da comunicação. Porque o que acontece? Observando as fake news, nós notamos um tom sensacionalista, um tom alarmista e um tom apelativo. É um tom emocional, né? Exatamente, é o emocional. E isso faz com que, a partir do momento que esse receptor ele se depara com um conteúdo, com toda essa apelação, é muito atrativo aquele compartilhamento. Eu posso falar a partir das experiências que eu tenho com as notícias falsas. Eu tenho um banco de dados que, se eu colocar para vocês assistirem, você para pensar como uma pessoa tem capacidade de criar um conteúdo desse, tão apelativo. Então, o que nós precisamos
justamente produzir conteúdos, obviamente, verdadeiros, mas que tenha essa força também de convencimento para que o nosso receptor, para que o usuário do aplicativo, para que o cidadão também compartilhe e consuma essa notícia verdadeira. E aí está, se existe essa facilidade né, como a pesquisa, 70% das pessoas, 70% das pessoas acreditam, né, a pesquisa que eu mencionei, que 70%, né, do cidadão tem mais facilidade, acredita mais a probabilidade de viralizar uma notícia falsa 70 vezes maior do que uma notícia verdadeira. Qual o problema? Como é que nós estamos construindo a nossa notícia? Uma vez que temos que levar em consideração que a grande mídia perdeu a credibilidade. Nós temos aí um outro fator, que é essa credibilidade. Então, nós vamos acreditar naquilo que nós recebemos. Nós precisamos realmente produzir conteúdos e criar da mesma forma que existe esses mecanismos. Não, claro, não vamos criar um conteúdo sensacionalista, mas precisamos entender e precisamos também produzir conteúdo com essa força. Com certeza. Inclusive, tem a Cláudia falando, me lembra uma piadinha, né, no mundo do jornalismo, acho que todo mundo que estuda comunicação já ouviu, né, que assim, se o cachorro morde a pessoa, não é notícia, mas se a pessoa morde o cachorro, é notícia. Esse é o sentido da notícia, né? É o sentido do extraordinário, daquilo que rompe com a normalidade, né? Do diferente. Por isso que os jornalistas, muitas vezes, são aqueles acusados de serem os negativos, os urubus, né, as pessoas que só querem o mal, porque tudo que rompe a normalidade, seja para o bem ou para o mal, tudo que rompe aquilo que está estabelecido, aquilo é o mais rico para o mundo do jornalismo, né? A publicidade trabalha com o discurso de uma outra forma, mais persuasiva. Talvez o discurso publicitário seja mais interessante para a gente do que o próprio discurso jornalístico. E o Relações Públicas é muito mais fundamental porque ele está na parte do relacionamento, né, das partes desse contexto todo. Então, na verdade, acho que toda a área da comunicação precisa se unir, né? Porque isso gerenciar as crises, mediar a opinião pública, né? Trabalhar essa informação de uma forma fidedigna. Hugo, eu acho que a Cláudia respondeu a sua pergunta agora com essa questão que você falou da questão das fontes confiáveis dos 70%. Se você não se sentiu contemplado com a resposta dela, manda aqui no chat para a gente poder tentar reformular a pergunta para ela, tá? A gente tem aqui ainda uma pergunta da professora Isabel, que ela está perguntando o seguinte: como vocês analisam a comunicação dos governos nesse cenário de pandemia? Tanto para combater a fake news, quanto para informar. Nós vivemos uma crise global nessa questão de fake news. A gente não estava preparado para isso? A gente ainda não tinha pensado nisso? Bem, eu acredito que não. Não estávamos preparados. E o posicionamento do governo, desse governo, digamos assim, eu particularmente vejo uma carga subjetiva de uma ideologia. Né? Eu acredito que realmente não contempla um conteúdo, digamos, que contribua para uma informação. Não sei se você pode repetir a pergunta, por favor? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Lilian, por favor. Espera só um instantinho, deixa eu abrir aqui, que eu tenho aqui, Lilian. A gente tem um grupo aqui. Como vocês analisam a comunicação dos governos nesse cenário de pandemia, tanto para combater as fake news, quanto informar? Vivemos uma crise global, não estávamos preparados. Acho que a pergunta vai mais na linha da comunicação dos governos, não para informar sobre, para combater as fake news. Bem, a comunicação dos governos face a essa pandemia, eu vejo muito conflito nessa comunicação. O posicionamento de cada governador ou cada figura política, eu não vejo uma harmonia na comunicação entre esses governos, né? Eu tinha entendido e achei que era do governo, digamos,
federal. Mas, assim, essa comunicação, eu percebi essa falta de harmonia, principalmente quando iniciou a implementação das medidas de prevenção na propagação da Covid. Cada um tem realmente adotado a sua implementação, mas aí nós observamos que existe muito confronto. Por exemplo, eu observei que o Estado, né, o governador do Estado de São Paulo estava em guerra com o presidente criticava o posicionamento do governador, o presidente criticava o posicionamento do governador do Estado do Rio de Janeiro, e quando nós temos aí uma crise, né, uma pandemia que exige esse diálogo e essa harmonia, e eu realmente vejo um conflito que não seria necessário, que deveria ser evitado nesse momento, e que houvesse uma harmonia entre a comunicação e dos governos entre si. Não sei se eu respondo a Isabel. Eu acho que eu também concordo com a Cláudia nesse sentido, porque há uma guerra de versões, há muito conflito, por trás estão interesses políticos, econômicos, cada estado com o seu, a União com o seu, e eu acho que isso passa para a sociedade, né? Assim, do ponto de vista das relações públicas, deve ser muito difícil você entender tanta comunicação cruzada que tem, né? Tanto que as pessoas não conseguem mais respeitar o isolamento social, não sabem se ficam em casa, se não ficam em casa, né? É tudo muito difícil, porque a Cláudia falou, né? Eu nunca me esqueço um vídeo que eu vi no YouTube de um chamado, como é que é? Ele se autodenominava um químico autodidata, que criou uma teoria conspiratória de que o álcool gel não funcionava, que o álcool gel era uma estratégia da indústria para vender álcool gel, então criou isso. Né? Então, assim, e eu recebi, no mesmo sábado, eu recebi 5 vezes aquele vídeo pelo WhatsApp. 5 vezes. Né? Aí, na hora, eu fui procurar os sites de informação e localizei imediatamente a notícia que desmentiu o vídeo. E comecei a repassar aquilo. Né? Porque, assim, é uma confusão muito grande, ou seja, não existe comunicação e nós, enquanto sociedade, nós vamos pagar o preço disso. Né? Nós seremos as vítimas dessas guerras de versões, desses conflitos que se travam no campo da comunicação, e isso é uma estratégia, né? E que as pessoas já não conseguem identificar, né, o discurso, a versão, aquilo que devem acreditar. Eu acho que realmente está muito complicado, muito difícil. Eu queria finalizar, pegando a tua fala, Paulo, o que ocorre? Só a sociedade está sendo está sofrendo esse prejuízo, né? Essa falta de informação. Por que acontece? Imagine que o Estado do Rio de Janeiro toma determinadas medidas, isso vem para a mídia. O Estado de São Paulo tomou outra medida. Aí, aqui, vamos diminuir o tempo de isolamento. As pessoas não tendo uma harmonia, não tendo um consenso, o que eu penso? Se não tem um consenso, o que é isso? Por isso que a grande parte das notícias na segunda etapa da pesquisa, elas realmente alegavam o quê? Estratégia política, porque não há um consenso entre os estados, não há um consenso nem com o poder máximo, a presidência, né? O presidente, ele não quer que adote medidas que voltem ao trabalho, mas os estados querem realmente implementar para realmente que seja uma segurança, né, e um combate à Covid, à propagação dessa pandemia. E como é que fica o cidadão nessa questão? Quem é que fala a verdade? Qual é a comunicação que eu devo seguir? Então, realmente, isso é prejudicial, porque eu acabo também, ou como indivíduo que vou pelas minhas crenças, eu vou partir de uma ideia que realmente está tudo muito confuso, e eu acho que isso realmente é uma estratégia política, e que não deve usar o álcool em gel, porque isso... E aí vem também um fator mais agravante, que eu continuo recebendo fake news que afirmam que eu devo sair, que a vida continua normal, e que é desnecessário usar o álcool em gel, que é desnecessário usar máscara, e com argumentações fortes que os usos da máscara, do álcool em gel é prejudicial, e
não temos um posicionamento comunicacional harmônico. E aí, realmente, fica... E aí, né, Cláudia, fica bem mais difícil, Cláudia, quando a gente viu agora recentemente no noticiário, né, que o próprio governo federal anunciando, ou seja, verba pública, com propaganda do governo federal em sites de fake news. Ou seja, se eu sou um leitor desavisado, estou num site de fake news, né, e vejo uma propaganda do governo, isso valida a notícia falsa, né? Porque se eu vejo um anúncio do governo federal num site, eu vou falar, nossa, esse site é sério, né? Sim. Então eu vou confiar nessa notícia. Tá aqui o anúncio do governo, tal, não sei o quê. Então isso é uma gravidade tão grande, isso é tão criminoso, né? E aí qual é a justificativa? Ah, é o Google que distribui, né? As verbas, os anúncios, onde vai colocar, tal, não sei o quê, né? Então aí eu queria colocar uma questão, não sei se a gente consegue discutir isso, né? Mas qual o papel dessas plataformas, né? Ou seja, qual o papel do YouTube, do Facebook, do Instagram, né? Do WhatsApp nesse contexto? Eu vejo que é um papel ainda que começou a se movimentar, mas é um papel muito passivo. Ou seja, deixa rolar, né? Agora está começando a bloquear os conteúdos, né? Os mecanismos de denúncia no Facebook ainda são muito confusos, né? Você não denuncia uma postagem com tanta facilidade, você não tem um retorno daquela denúncia que você faz. Então, para que eu vou denunciar? Porque se eu não sei se esse conteúdo foi tirado, se não foi tirado, o que aconteceu? Vocês não acham que as plataformas também são um pouco relapsas nesse aspecto? Elas tinham que pegar mais duro com esse tipo de coisa? Não sei se vocês querem responder, alguma professora gostaria de responder? Eu queria, na verdade, só articular aí essa questão do Paulo com uma que a Janaína fez um tempinho atrás, né, que ela colocou, adoraria ver uma frente com profissionais da comunicação, do direito, da educação e da tecnologia. Eu também adoraria. Eu também. Justamente porque a gente está agora com uma questão aí para ser aprovado, um projeto de lei para ser aprovado no Senado, a lei das fake news, né, e que tem sido considerado uma medida apressada por especialistas, né, parece que esse projeto aí não contempla e justamente tem o risco, né, de acabar colocando na mão dessas plataformas a questão, né, que pode vir a ter, a prejudicar a liberdade de expressão, até a censura, porque coloca na mão deles, né, o que é fake news, o que a gente pode falar ou não, o que é suspeito, então tudo isso infelizmente, né, infelizmente, não sei, mas é um debate que ele ainda está muito no início, por tudo isso que a gente colocou, né, que os profissionais, eles têm que se juntar aí e debater, e às vezes os tempos são muito diferentes, né, então eu acho que só queria seguir esse teu raciocínio aí, Paulo, que coloca, né, em relação às plataformas, esse papel delas, e aí não sei se a Cláudia quer comentar também sobre isso. Eu só queria pontuar um seguinte, o que me preocupa em relação à plataforma, e realmente um dos motivos que me incentivou a desenvolver o aplicativo é, por exemplo, as plataformas digitais, elas têm acesso completo de todos os conteúdos que são produzidos. Elas sabem, elas quantificam o que realmente é um conteúdo nocivo, o que é um conteúdo que realmente é uma fake news. O que ocorre? Nós não temos a transparência, não é informado, a academia não recebe esses dados, o órgão regulador, que nós não temos, né, ainda da questão da fake news, mas nós não temos a transparência desses dados. Eu, particularmente, já fiz várias denúncias e eu não sei quantitativamente quantas denúncias são feitas, quantos conteúdos são removidos. E nós temos a questão financeira, econômica, porque a cada like, a cada postagem, né, que realmente recebe ali uma curtida, aquilo é monetizado. Não sei se pronunciei correto, ele tem essa monetização, né, do conteúdo. Então, se eu ganho através de cada like, e aquele conteúdo nocivo, aquele conteúdo falso, ele realmente está me trazendo benefícios financeiros, por que eu vou realmente me empenhar para remover todos esses conteúdos?
né, respaldando realmente em pesquisas que comprovam que um conteúdo falso tem muito mais audiência e viralização do que um conteúdo verdadeiro. Então, a que ponto, né, a pergunta é, vocês acreditam realmente que a plataforma vai se comprometer no combate da fake news quando existe um ganho financeiro por detrás dessas fake news, dessa produção e dessa viralização? Essa é uma grande questão. Eu estou colocando... É uma grande questão. Né? Assim como o Paulo falou dos veículos de comunicação, né? Tradicionais, enfim, né? Porque passa aí por uma questão dessa monetização, né? Do acesso. Porque, na verdade, gente, assim, essa questão do projeto de lei 2630, ele está sendo discutido no pior momento possível, né? Que é o momento de pandemia, o momento onde a sociedade está desarticulada para esse debate, né? Eu não estou vendo um debate na sociedade envolvendo a comunicação, o direito, as áreas envolvidas, né? Participando dessa discussão, desse debate, ou seja, está na mão dos políticos, né? Eles é que vão decidir, né? E aí o risco, como a Isis coloca, é respaldar justamente para a questão da censura, né? Para a questão dos limites da liberdade de expressão, que são valores da sociedade que são fundamentais, né? Hoje, a legislação, ela já age sobre essa questão. Todo mundo pode dar opinião, claro, óbvio, né? Você tem, mas só que você responde por ela. Você tem o Código Civil, o Código Penal, você vai responder por injúria, calúnia, difamação, né? Tá tudo lá previsto. O problema é como isso vai ser usado politicamente, que essa é a questão que eu acho que a Cláudia coloca, a Isis coloca, né? E os interesses econômicos que estão por trás, né? Os interesses econômicos, né? O Facebook não é uma empresa qualquer, né? Não é uma empresa, né, assim, pequenininha, que não tem seus interesses globais, né? E as fake news, elas não são um problema brasileiro, elas acontecem em todos os lugares. Acho que com relação à pandemia, eu não tenho dados, mas provavelmente a Cláudia sabe que isso aconteceu em outros países e acontece em outros países também, né, com relação à pandemia. Então, acho que é um momento muito delicado. Eu acho que os meios de comunicação precisam também estabelecer, os meios de comunicações formais, estabelecer esse diálogo, né, porque eles também têm seus interesses, né, e a sociedade participar. Eu não estou vendo mecanismos para que a sociedade participe desse debate. Isso me preocupa muito nesse momento. Eu acredito que uma ação conjunta entre as empresas de tecnologia, as plataformas digitais, os governos, a academia e a sociedade realmente unidos, né, numa ação conjunta, talvez seja muito eficaz no combate da fake news. E principalmente porque nós precisamos ouvir realmente a sociedade. São eles, né? Nós fazemos parte da sociedade, são eles que consomem, somos nós que consomemos. Então, assim, esse problema da fake news, ele deve ser ampliado e compartilhado e discutido nesse conjunto de instituições, não ficar só restrito a governo e as plataformas. Tem que unir, tem que haver aí um diálogo democrático realmente desse posicionamento, dessa implementação dessa política pública, porque aí realmente nós temos clareza que não haverá nenhum interesse político e econômico, desde que a gente inclua nesse debate a academia e a sociedade. Exatamente, a Beatriz aqui complementa, né, falando da PL 2630, né, das fake news que está em discussão, há uma parte que diz respeito à transparência das plataformas, em que teriam que disponibilizar relatórios semanais com dados sobre denúncias de conteúdo, fake news, etc. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? É o capítulo 3 da lei, né, que fala da transparência em relação aos conteúdos patrocinados, né, enfim, tem que se discutir, né, porque assim, o que eu percebo, assim, na proposta do projeto, a sociedade, né, quem está envolvido na comunicação não tem participado, a gente não sabe ainda quais os impactos
dessa lei, né? Porque, veja, nós temos hoje o Marco Civil da Internet, por exemplo, que regula toda a internet no Brasil, né? Mas, na prática... Né? Na prática, o que acontece? Né? Na prática, o que acontece? Então, criar leis e mais leis, né? E sem a questão dela estar conectada com a realidade, né? Se essa lei não está conectada com a realidade, com as necessidades da sociedade, eu fico preocupado, né? Mas é claro que a transparência tem que existir, óbvio que tem que existir essa transparência, né? Mas também, quem vai ter acesso a isso? Né? De que forma essa transparência vai ser colocada? Né? Eu acho que transparência sempre, né? Sempre. Mas ainda a gente não sabe quais são os impactos dessa lei. Tanto que, né, já no Congresso Nacional, esse projeto de lei, ele ainda vai ser muito modificado, né? Porque a CPI das fake news ainda não concluiu seus trabalhos, né? O inquérito no Supremo Tribunal ainda não concluiu a investigação sobre as fake news. Eu tenho acompanhado entrevistas de Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, dizendo que precisa aprofundar a discussão, né, porque essa lei ainda vai ser bastante alterada. E aí que a gente tem que participar desse debate, dessa discussão, né, porque é uma lei que vai atingir a todos, né, em especial a gente que trabalha com comunicação, está envolvida nesse meio, né. A Lilian quer falar, né, Lilian? Não. Isis, mais alguma coisa? Isis. Não, em relação a isso, na verdade, só talvez encaminhando aí para a gente encerrar, né, eu só queria voltar, a gente está falando dessa questão da transparência e o Paulo, né, falando de trazer a sociedade para, de fato, participar dessa discussão, e eu acho também que tem um debate longo aí pela frente. A Karen tinha feito uma pergunta bem anterior, só que eu queria retomar aí também para já fechar a minha fala, no sentido de que ela perguntou, né, é a educação para o digital ou é a formação do ser humano? Não sei se a Karen está aí ainda, mas assim, Karen, com certeza é a formação do ser humano que a gente está falando, né? Porque o digital, ele está aí, ele é uma ferramenta, né? A gente tem, e aí a gente não pode confundir, né, no sentido de, então vamos trabalhar na educação a questão da tecnologia. Não, e aí, como a Cláudia e o Paulo, né, muito bem colocaram, a gente precisa entender o mecanismo dos veículos de comunicação, das mídias, essa arquitetura informacional, né, e tudo isso faz parte da formação do sujeito, né, de nós, enquanto sujeitos que estamos inseridos na sociedade, nos relacionamos, né, e que tem uma série de questões econômica, né, então, sem dúvida, o que a gente precisa avançar no sentido da formação de professores, né, de levar para a escola, não é esse uso da tecnologia para que o conteúdo fique, de alguma forma, mais dinâmico, mas é porque a gente discuta realmente essa questão de informação e de comunicação, seja pelas plataformas digitais ou não, né, mas só fechar nesse sentido. Eu acho que é isso, né, educar para um exercício da cidadania em um mundo conectado, né? É isso, né? A fala inicial mesmo que a gente começou, né? É educar para que as pessoas consigam ter acesso à informação, uma informação que a gente consiga que ela seja o quanto mais fidedigna possível, para a gente conseguir criar cidadãos conscientes dessa nova arquitetura informacional, como a Isis falou, onde todos nós temos a responsabilidade da produção dos nossos conteúdos. Eu acho que conseguir amarrar todas essas pontas que é o grande segredo. Então, trabalhar em conjunto, como alguém colocou no chat, né, na questão de comunicação, direito, pedagogia, trabalhar com as áreas, com a interdisciplinariedade para construir essas formas onde as notícias possam ser colocadas de uma forma que a gente consiga ter uma credibilidade maior, eu acho que vai auxiliar todo mundo
né, na disseminação das boas novas, vamos falar assim, né, porque das más a gente já conhece. Cláudia, por favor. Ah, não, desculpa, eu te interrompi. Não, de jeito nenhum. Você falando, e também é muito importante, Lília, que não só a formação, obviamente, que é importante, né, para conscientizar, para realmente um consumo de conteúdos consciente, mas uma coisa importante também é democratizar a informação acadêmica. A sociedade precisa receber o que nós produzimos na academia. Isso é importante. Esses dados que eu realmente consegui fazer numa velocidade entre... A pandemia está aqui, precisamos desmistificar, porque houve um trabalho de desmistificação desse conteúdo com o profissional da saúde, né? Com a médica do departamento da área da saúde da Fiocruz, e a minha preocupação era, precisamos desmistificar, mas mais que isso, precisamos que essa informação chegue na sociedade. E foi tão importante utilizar as mídias sociais, foi publicado na página da Fundação, e eu publiquei na página das redes sociais do aplicativo, e acabou que, qual foi o resultado? Foi um resultado positivo. Por exemplo, 30 mil curtidas numa publicação do resultado dos dados da pesquisa. Eu não tinha tempo, eu tive que escolher, ou eu paro para escrever um artigo, ou eu publico os resultados. É urgente que as pessoas tenham esclarecimento do que está acontecendo agora. É comunicação, é saúde, é vida. E realmente eu tive uma experiência muito positiva de tratar uma linguagem, né? Preparar uma linguagem não acadêmica, mas uma linguagem acessível a qualquer cidadão, e ele saiba o que academia, nós estamos preocupados sim com a sua formação, nós estamos preocupados sim que você receba conteúdos verdadeiros, conteúdos que realmente contribua, né, para o seu bem-estar social, enfim, eu acho que nós temos que também democratizar essa informação. Nós temos, se as redes sociais são uma ferramenta que realmente propagam tanta notícia falsa, por que nós também não utilizamos para que o nosso conhecimento chegue à sociedade? Era isso que eu queria finalizar. Importante. A Janaína fez um comentário aqui que eu acho que está muito bom para a gente poder encerrar a nossa noite aqui. Você quer dar uma olhada? Vou olhar. A sociedade precisa saber mais sobre as pesquisas na academia. Perfeito, Cláudia, é isso. Colocar isso de uma maneira... Que o cidadão comum... Peraí, tá entrando aqui coisa. Colocar isso de uma maneira que o cidadão comum assimile. Os manipuladores se comunicam muito bem com a massa. E isso não fica de lição para nós, com certeza. E nesse campo, né, quantas fake news sobre as universidades federais nós acompanhamos recentemente? Exato. Né? Ou seja, tentando desclassificar e destruir o próprio esforço da ciência, né? Ou seja, o que está por trás disso? Isso tem coisa por trás, obviamente, né? Ou seja, uma lógica de produção dessas notícias, né? Ou seja, quem não viu fake news dizendo que aconteciam bacanais em Universidade Federal, plantações de maconha, né? Enfim, era assim horripilante, né? E isso foi consumido maciçamente, foi compartilhado maciçamente, né? E eu fico imaginando a dor que deve sentir um cientista, um pesquisador dessa universidade, que dá vida pela causa da pesquisa e que nem é reconhecido por isso financeiramente. Aí você vê a CAPES cortando as bolsas de todo mundo, o CNPq praticamente se extinguindo, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia com um cosmonauta que fica no espaço, né, que parece que tem os pés na Lua e não aqui na Terra, né? Então, assim, é realmente muito preocupante. E acho que a comunicação precisa, sim, estabelecer esse diálogo entre ciência e sociedade, e é urgente, viu? Eu concordo com a Cláudia. De forma acessível, como a Cláudia falou, com uma linguagem onde todos possam compreender, porque quando a gente fala da academia, às vezes a gente não tem essa linguagem acessível de compreensão do todo. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, que
nesse momento, é o que a gente precisa se aprimorar e caminhar. Eu gostaria muito, Cláudia, de agradecer a sua presença aqui conosco. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Nós ainda temos 68 pessoas na sala, né, participando do nosso evento. A sua contribuição, ela foi de grande valia, ela é de grande valia. O Eu Fiscalizo é um aplicativo que eu acho que, se a gente conseguir dar visibilidade para ele, a gente vai, sim, conseguir diminuir a demanda dessas questões das fake news, que a gente consegue ter alguma coisa que dê um feedback para a gente do que é verdade, do que não é verdade, né? E eu acho que, em nome de todos, né, da Isis, do Paulo, da Marcela, da Ellen, da Mariana, da Isabel, né, de todos nós que estamos aqui, dos alunos de Relações Públicas, da Melissa, da Janaína, né, super participativa, obrigada, Janaína, né, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, do Rodrigo, que também está aqui no cantinho, né, que está com o microfone fechado, mas que também foi bem participativo aqui conosco, e a gente comprou um mimo para você, que está aqui, tá? Que a gente gostaria de agradecer a sua presença, e depois a gente só queria saber como é que a gente envia para você. Mas, né? É para mim, o mimo? Você deve. Obrigada. Não, eu Depois... que agradeço. Nossa, fiquei emocionada agora. Eu que agradeço o convite. Realmente eu fiquei muito feliz de ser convidada a participar desse debate pela minha universidade também, a Unisantos. Eu gostaria realmente que esse debate não se encerrasse aqui, que houvesse mais oportunidades para continuar esse debate, para trazer esses dados, para realmente trazer mais alunos e ampliar para a sociedade, né? E esse conhecimento. Eu fico à disposição, agradeço a todos os alunos, todas as pessoas que virtualmente participaram desse debate, que é muito rico, importante. Fico à disposição de todos e realmente reitero a minha felicidade em participar, e me emocionou realmente o mimo que eu não esperava. Eu acho que já o presente já é realmente a possibilidade e o convite de participar de um evento tão importante, que realmente é os 50 anos do curso de Relações Públicas. Fiquei muito emocionada e muito obrigada. Nós vamos pensar, nós vamos, assim, estamos, acho que ainda todos ainda nesse período de adaptação, né, de tempos de resguardo social. Eu não gosto de isolamento, eu não gosto de quarentena, né, eu entendo que é mais um resguardo para que a gente possa fazer exatamente aquilo que você falou, para que a gente possa proteger vidas, né, não é só a minha, não é só a sua, é de todos. A gente entende que a gente não tem uma política pública de sustentação de saúde para poder atender todo mundo simultaneamente. Mas vamos marcar, sim, vamos marcar aí uma série de eventos, sejam eles presenciais e ou virtuais, né? E nós gostaríamos muito de contar com você, conosco, né? Como nossa parceira, como nossa aluna, né? Como parte efetiva da Universidade Católica de Santos. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Gratidão para a Ellen, que foi a sua companheira, né? Minha companheira de classe. Exato, de turma, né? Que foi quem trouxe o tema, foi ela quem levantou a importância do tema. Então, eu acho que esse reconhecimento público tem que ser feito, principalmente nos tempos em que a gente vive, num tema onde precisa ser discutido e precisa ser colocado. Muito, 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 muito obrigada por tudo, Cláudia. Eu que agradeço. Realmente, Ellen, muito obrigada, Ellen, pelo convite também. Nós ainda não conversamos, porque tudo está sendo tão rápido na vida da gente, né? Estamos descobrindo aí tantas coisas, mas eu que agradeço imensamente. Espero que a gente tenha mais contato, mais trocas, uma construção aí de outros debates, envolvendo cada vez mais um público amplo, que consigamos também trazer a sociedade para esse debate. E gratidão, professor Paulo, professora Isis,
Lilian, professora Lilian, Ellen e todos que participaram. Muito obrigada. Obrigado. Gente, então... Gente, vamos fazer uma foto virtual? Marcela, né? Vocês sabem que a gente faz relações públicas, não tem jeito. Vamos fazer como você Gente, só quer. deixa eu agradecer também, que eu não consegui. Obrigada, Cláudio, pela participação. Foi um prazer te conhecer. E vamos construindo aí essa ponte. Paulo, Também queria agradecer. Hein? Queria agradecer a Cláudia. A gente pôs esse evento em pé muito rápido, né, Cláudia? Na realidade, queria agradecer a Cláudia também, viu, gente? Porque eu vou procurar a Cláudia, porque o meu doutorado eu quero fazer na área de fake news e cobertura vacinal, comunicação e saúde pública. Vou conversar muito com a Cláudia ainda. Queria agradecer. Cláudia, Isis, Lilian, todo o pessoal da Agência de Relações Públicas. Muito obrigado. Isabel, que está aqui. Vamos Marcela, lá, então, para a foto. o que você quer fazer agora, Marcela? Vamos tentar tirar uma foto aqui em mosaico, tá? Não sei se vai ficar bom, mas a gente vai tentar. Tá bom, vamos lá. Estamos já no vídeo. Tem que aparecer aí, gente. É o momento, hein? Mariana. É verdade, gente. O que ela falou? O que a Mari falou? Quem quiser aparecer aí é o momento. É esse o momento de foto. Alguém vai falar X? Não. Não tem câmera. Olha o passarinho, alguém vai falar? Marcela, avisa aí. Eu não saí com a boca aberta, saí... Alguém vai falar X? Olha o passarinho. Gente, só um detalhe. Essa palestra a gente gravou e a gente vai disponibilizar depois lá no canal do YouTube da universidade, para quem não pôde estar participando aqui com a gente, tá bom? Então, o conteúdo vai estar disponível para que a gente consiga agregar valor e ter conhecimento mais sobre o tema. Vai, agora X. X. Acho que agora foi. Peraí, calma aí. X. Foi, ficou ótimo. Obrigada, hein? Gente, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Não saiam de casa, resguardem-se, por favor. Tchau, gente. Obrigada a todos. Beijo a todos. Beijo, Cláudia. Obrigada mesmo. Obrigada, Obrigada. Ellen. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigada, tchau.